Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Fernando Brasileiro e este é o Aula de História na Web 3.0. Na tela tá nossas redes sociais, hein? Confere aí nosso YouTube, blog, Face, e-mail e o Instagram do RetroGamesBR, mas também vai ter coisa do Aula de História na Web. Basta vocês comentarem e participar, certo pessoal? Sigam lá nas redes sociais, deixa o likezinho no vídeo e se inscrevam, é muito importante para dar aquela força. Videozinho de hoje, vamos falar sobre o período Neolítico, última etapa da nossa Idade da Pedra, né? Nossa pré-história. A pré-história, lembrando que a partir do momento da manuseio dos metais e do desenvolvimento da escrita, principalmente pelos sumérios, né? Escrita cuneiforme, foi o primeiro método de escrita propriamente dito da humanidade. Encerramos a pré-história, mas agora vamos com algumas características do período neolítico, certo? Como eu já disse antes, se inscreva, deixa o likezinho e bora pra vinheta. Tivemos o período paleolítico, o período mesolítico. Lembrando que o período mesolítico, como eu disse no vídeo anterior, é defendido por alguns autores, mas é descartado por outros. Tem alguns que dizem, não, é do período paleolítico para o neolítico. Tem alguns que dizem, não, tem o mesolítico no meio, que seria uma transição entre um e outro. Bom, eu apresentei os outros dois, tranquilo. Agora o período neolítico. As datações são sempre aproximadas, dependendo dos autores e dos livros. Eu usei a datação de 9.000 a.C. até 4.000 a.C., mas essas datas, lembrando, são sempre imprecisas, porque a gente não tem data certa do período pré-histórico. A gente faz suposições à medida de achados, trabalhos e pesquisas. E também a gente tem esse limite de 4.000 a.C., que foi por volta daí que descobriram a escrita cuneiforme dos sumérios. Que bom! Primeiramente, fim das glaciações. Lembrando que muita coisa que eu vou falar agora vocês já viram no período mesolítico, mas como o período mesolítico não é aceito por alguns, as características meio que se confundem. Por exemplo, o fim das glaciações. Glaciação era glacial, gelo. O pessoal morria de frio, os animais de grande porte que não tinham como se abrigar, por ter um corpo muito grande, morreram. Exemplo do mamute, entre outros seres gigantescos da nossa pré-história. Nesse formato, então, o que a gente tem? O ser que se habitua melhor, resiste melhor, sobrevive. Então a gente tem assim, ó, no momento que o ser humano dominou o fogo, foi para a caverna, acabou a era glacial. O que o fogo faz no contexto do homem das cavernas? Ele ilumina, que o gelo acaba trazendo assim, não tem mais a sensação de dia. Dentro da caverna é escuro, o fogo ilumina, ele aquece e também cozinha os alimentos. Cozinhar os alimentos, o que faz? Aumenta a tua perspectiva de vida. Por quê? Porque o alimento acaba sendo mais saudável. É mesmo? No momento que acaba a era glacial, volta o homem para a rua, o que acontece? Ele começa a ser sedentário. Antigamente ele era nômade. O que é o nômade? Não tem residência fixa. Vai para cada um lugar, come os bichos que tem lá, come as frutas e deu, vaza. Não, agora ele fixa a residência. Talvez muito pelo fato de ter acabado ficando dentro da caverna, ficou dentro da caverna, se viu preso em um lugar só, talvez tenha se acostumado ao sedentarismo, a ficar num lugar só e a partir dali se desenvolver. Desenvolveu o costume da agricultura, que é? É trabalhar na terra para gerar frutos. A mudança de uns hábitos, né? Por exemplo, domesticação de animais, que antes os animais eram só caça, não, agora vamos criar os animais, a gente não precisa mais caçar. No momento que tu pega um animal, um bovino, uma ovelha, alguma coisa assim, tu cria ele, deixa ele criar, se reproduzir, se alimenta dele, usa o leite, o ser humano deixa um pouco de usar o couro do animal para se vestir, começa a usar tecidos feitos de lã. A gente tem o domínio do fogo, né, como eu disse, propriamente dito. Comida cozida é mais saudável, então o pessoal vive mais, perspectiva de viver melhor. E fora que começa a ter residências propriamente dito construídas, não é só caverna, começa a construir umas cabanas, uns negocinhos bem bacaninha. Outro nome que você também vai encontrar para o período neolítico é a Idade da Pedra Polida. Por quê? A pré-história ela divide em 2, como eu falei, ou 3 formatos, dependendo do historiador. Eu prefiro usar o com 3, que assim você consegue ver bem a transição de um momento para o outro. Por exemplo, a pré-história é a Idade da Pedra Lascada, a pedra pontiaguda mesmo. O período mesolítico é o período de transição da lascada para a polida. E a idade o período neolítico é o período da pedra polida. Por que polida? Porque ela está com um corte mais preciso. Pode ver pelas imagens do machadinho que ela tem um corte desenhado, não é uma coisa pontuda e lascada uma a outra. Confere agora mais algumas imagens para vocês verem a diferença de uma pedra polida. Pode ver que ela tem um corte, ela tem um formato, ela é trabalhada, é uma coisa mais desenvolvida. Nesse momento, só esse formato de desenvolvimento da pedra, você já pode ver que o intelecto humano já está evoluindo muito mais do que o período da pedra lascada, que era simplesmente começar a desenvolver o fogo, quebrar a pedra, ver sair faísca, usar aquela ponta, usar o fogo e a partir disso vivendo. Outra coisa muito importante é
os utensílios, não só como ferramentas e armas, mas também vestimentas e também trabalhar com argila e cerâmica. Por quê? Porque assim eu produzo alimentos. Eu posso estocar os alimentos, por isso as residências eram sempre próximos a rios. Por quê? Porque além podia pescar e usava água para irrigar, a água também servia para molhar a terra, fazia barro, o fogo desenvolvido secava o barro, virava um potinho de argila. A partir de ali já guardava alimentos, água, entre outras coisas que eles podiam acumular. O aumento populacional. Por que aumento populacional? Se tu come bem, tu vive mais, acaba procriando mais, né? Então, assim, a vida acabou se tornando um rumo melhor para o ser humano. Lembrando que as teorias evolucionistas dizem, né, que o mundo não é do mais inteligente nem do mais forte, é do que se adapta melhor. O ser humano, usando a sua inteligência, se adaptou melhor ao momento. Divisão de trabalho entre homem e mulher, principalmente. O homem caça e protege o local, a mulher cuida da casa e das crianças e também trabalha nas lavouras. Lembrando que a partir disso a gente começa a formar as sociedades e civilizações. Por quê? Não sei. Eu vou lá, faço minha cabaninha, tal, minha mulher faz uma plantaçãozinha do lado, tá? Vem um outro e faz ali mais pertinho. Por quê? Estou lhe respondendo, não sei. Porque um, morando perto do outro, claro, né? Nem tudo é como o pensamento do brasileiro. Um vai roubar do outro. Não. Se os dois começam a trabalhar juntos, os dois se cuidam, começam a juntar mais gente, é próspero para todo mundo. Eles estão vendo que o bem comum é melhor. Claro, no momento que a gente tem acúmulo de uma produção, alguém sempre vai sobressair. Outra função também muito bacana, como eu disse, foi a troca do couro pela lã. Por que a troca do couro pela lã foi importante? Primeiramente, porque começou a trabalhar com tecidos, e outra, o couro, naquele tempo não era, bem dizer, tratado, né? Ele literalmente arrancava o couro dos bichos e vestia, limpava e vestia. Só que aquilo ali era, como é que eu vou dizer, anti-higiênico e acaba chamando outros animais, o que também não era próprio para eles. Então, assim, um momento mais saudável foi quando começaram a usar roupas mais leves e confortáveis a partir do trabalho com a lã dos animais que eles trabalhavam. Outra invenção muito bacana, outras, né, foram desenvolvidas no momento que o ser humano está começando a se tornar literalmente civilizado, é o desenvolvimento do arco e flecha, uma arma para te matar alguma coisa a longa distância. Como vocês estão vendo nas imagenzinhas aqui da pintura rupestre, já tem a ideia do arco e da flecha, das lanças. Trabalha com embarcações também, não é só fazer uma tábua e ficar em cima, não, tu faz uma estrutura onde tu pode ficar em cima, fazer coisas, para quê? Para pescar e para controlar melhor o território. E também a invenção, dita por muitos até hoje, que é a principal invenção da humanidade, fora o fogo, que é a roda, que a partir da roda a gente pode desenvolver qualquer outra coisa, e a roda foi desenvolvida no período neolítico. As primeiras noções assim, de Estado que a gente tem também. Por que Estado centralizador? Começa a juntar muita coisa, muita gente dá bagunça. Então, tem que ter alguém regulando alguma coisa. A gente está vendo que tem muita casa que assim, mas de repente tem um caminho mal feito. Alguém tem que tomar a frente para se responsabilizar. A gente também tem a noção de classe social. Por quê? Porque no momento que alguém começa a juntar mais coisa que o outro, essa pessoa tem mais poder. Opa, como assim ele tem mais do que eu? Bom, ele trabalhou, ele guardou, e ele pode fazer uso disso. Classe social e Estado regulando é uma coisa bem bacana de trabalhar desde a pré-história. Agora imagina hoje em dia que o pessoal lava dinheiro em cima da gente. É brabo. Antigamente se via o bem comum. Hoje em dia... Bom, vamos para a pré-história. Outra coisa, além do desenvolvimento das grandes aldeias, que é tido pelos historiadores como a Revolução Neolítica, né? Quando as aldeias e as vilas começam a se desenvolver, a gente tem os primeiros cultos religiosos. Não era propriamente um deus ou uma divindade, mas o respeito aos mortos, muito principalmente, que era um negócio de cavar a sepultura, abrir coisas, né? Fazer uma estruturinha, vamos supor assim, você cava, tampa a pessoa de terra, bonitinho, bota algum pertence da pessoa e cobre com pedras. Isso já pode ser considerado um ritual, que é um ritual fúnebre da Idade da Pedra. O fim da Idade da Pedra, nosso período neolítico, a última fase, né, a pré-história. Primeira coisa fundamental que encerrou a pré-história: desenvolvimento da escrita. Esse é o marco da pré-história e da história. Por quê? Porque a partir do desenvolvimento da escrita, a gente tem a história. A partir dali a gente começa a contar uma história literalmente. A gente se escreve para falar alguma coisa. Antes é pré-história. Então lembrem disso. Pré-história é até desenvolvimento da escrita. História é da escrita para frente. Fora que a gente tem um desenvolvimento das aldeias, né, virando praticamente cidades. Não nesse formato de hoje em dia, mas muito próximo. Se a gente considerar a Idade da Pedra para a história,
é bem esse formato, são aldeias muito grandes e com algum desenvolvimento e utilização de rios, principalmente. E o domínio e manuseio dos metais, que a partir da idade da pedra saímos delas, entramos na idade do bronze, que vocês vão ver em próximos vídeos. Certo, pessoal? Não. Esse foi o período neolítico, a nossa última etapa da pré-história. Encerramos aqui o conteúdo da pré-história. Ah, eu queria saber mais disso. Ah, eu queria saber mais daquilo. Manda nos comentários, deixa o likezinho, se inscreve, dá aquela força, manda e-mail, entra no blog, faz tudo. Entra em contato com a gente, manda até sinal de fogo, certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Recomendo que se inscreva também no Retro Games BR 3.0. Tá bem bacana a nossa jogatina, minha e do Arthur. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.